Muy buenos días a todos los participantes del curso de Climatología Sinóptica de Sudamérica que están enganchados al webinar. Mil disculpas por esta tardanza de algunos minutos. Les quiero presentar al doctor Manuel Gan. Él trabaja en el INPE, que es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales en Brasil. Él es físico de profesión que ha obtenido ese grado en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Brasil. Ha hecho sus estudios y doctorado en el INPE, por supuesto en meteorología, y ha hecho su postdoctorado en IRI. Su especialidad es la meteorología sinóptica y climatología. Los temas principales de sus estudios son energía de los sistemas transientes, bajas segregadas, ciclones, extratropicales, monzón de Sudamérica. Bueno, hoy día el doctor Gan nos acompaña con un título bastante especial de nuestro tema respecto a eventos meteorológicos asociados a patrones de circulación del subtrópico, en especial con las bajas segregadas. Bien, doctor Manuel, usted mismo es. Buenos días a todos. Gracias, Teresa. Gracias por el convite para hacer esta charla hoy. Entonces, eu vou falar sobre as segregadas no hemisfério sul. Mas como sabemos todos, que o dia a dia... só uma coisa, perdão por mim, espanhol não sei muito bem, mas eu vou tentar falar um pouco despacio para que me entendas. Então, como nós todos sabemos, em América do Sul, temos vários sistemas de escala sinótica que atuam durante todos os dias, dentro de ellos tenemos los frentes fríos, los vórtices ciclónicos tropicales, la zona de convergencia Atlántico Sur, zona de convergencia intertropical, altas subtropicales del Atlántico Sur y del Pacífico Sur, la alta de la Bolivia, ondas de letras y bajas segregadas. Também sabemos que temos a influência da corrente de chorro de capas altas e também da corrente de chorro de baixos níveis. Bueno, aqui um exemplo de um frente frio, temos aqui de um sistema frontal, temos um frente frio acá, um cálido, a parte oclusa, a frente oclusa, o frente oclusa, e a ciclone extratropical. Normalmente, quando os ciclones e os frentes se desplazam do Pacífico para o Atlântico, al cruzar os Andes, devido à altura das montanhas, que é muito alta acá nessa região, o aire frio não puede cruzar la montaña, entonces de los frentes disminuye la amplitud para pasar el aire frío por bajo, porque las montañas son más bajas, y después cuando cruza, ellos aumenta la amplitud y llega a latitudes más bajas. Inclusive, en muchos casos, llegando hasta la Amazonía. E algumas situações, como o frente frio está acá sobre o sul do Brasil, ou mesmo em la Argentina, Uruguai, muitas vezes, mesmo estando ao lado leste da montanha, têm influência e provoca lluvias no sul de Peru. Nessa imagem não mostra isso, mas temos vários casos que sabemos. E com esse frente que é estacional, principalmente no verano, sobre a região sudeste do Brasil, correndo aqui Minas Gerais, São Paulo, e que dá vários dias estacionária, perde as características de um frente, porque o aire frio, atrás do frente frio, se calienta e perde as características térmicas. E aí chamamos de zona de convergência intertropical, e em situações muitas vezes quer organizar a convecção tropical junto com a nebulosidade do frente. Temos também as zonas de convergência intertropicais do Pacífico e do Atlântico, que aí atua mais nessa região do noroeste da América do Sul, do Pacífico, e do Atlântico atua mais na costa leste, aqui essa costa norte da América do Sul. Temos aqui também os anticiclones subtropicales que atuam principalmente esse do Pacífico, corre bem pela costa oeste da América do Sul. El alta de la Bolívia, que temos acá, nessa imagem se vê muito bem a circulação anticiclônica em altos níveis.
E a onda del Este, que atua também mais na parte norte da América do Sul, que se formam na África e propagam para o oeste. Bom, e por último, né, são as barras segregadas, que também no Brasil chamamos mais de vórtices ciclônicos de níveis altos, né? O que são essas barras segregadas? Elas são barras de um sistema de baixa pressão em altos níveis, cujo centro é mais frio do que a periferia, e estão separados por esses se segregam, né, do fluxo atmosférico de oeste. Na literatura, nós vemos várias nomenclaturas para as barras segregadas, como barras frias, barras subtropicais, também conhecidas como tipo palmen, barras tropicais de alto níveis, não confundir com huracanes, que são barras ou ciclones tropicais em baixos níveis. Aqui seria ciclones tropicais em altos níveis, também conhecida como barras de tipo Palmer. E ciclone Cone. Que ciclone Cone porque em Havaí tinha a tempestade Kona, que chamavam de Kona, e aí eles observaram que essa tempestade estava associada com barras segregadas. As barras segregadas, principalmente as que se formam no Pacífico Sul e se desplazam para o leste, influenciam em várias regiões, cambia tempo, né, em várias regiões aqui da América do Sul. Eles são responsáveis pelos cambios de tempo em Chile, Peru também, Bolívia, Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Essas barras segregadas também têm que se formam no Atlântico Sul, mas essas se formam em latitudes um pouco mais baixas e normalmente se desplazam de leste para oeste e atuam mais no nordeste do Brasil. Tem alguns casos que penetram bem no continente e segundo o Nelson do Instituto aí me disse que muitas vezes, às vezes, atua no Peru também. Tem alguma influência no tempo do Peru. Vamos falar um pouco das características generais desse sistema. Bom, o que sabemos assim também de importante é que esses ciclones, as barras segregadas, são os ciclones que mais duram, eles são mais persistentes. Pero o tempo de vida pode variar muito. Tem algumas barras que atuam apenas algumas horas, mas tem outras que duram uma semana ou mais. O primeiro caso que eu estudei, que foi publicado no artigo de Klaus Kigan, em 1981, na revista Telos, aquele caso que eu estudei durou em torno de 20 dias. Então, tem algumas no Nordeste do Brasil que têm duração muito grande. A maioria das barras estão confinadas na alta troposfera superior. Normalmente, quer dizer, arriba de 500 hectopascales. A circulação ciclônica surge inicialmente nas partes mais altas da troposfera e se estende para níveis mais baixos. E na estratosfera inferior também podemos notar as barras segregadas, pero a área tem um centro cálido, né? E o que passa é que elas se debilitam com a altura. Os ventos são débeis em níveis baixos e médios e aumentam a velocidade com a altura. E alcança sua velocidade máxima em torno de 200 hectopascales na região tropical e em torno de 300 em latitudes subtropicais. Essa diferença é porque a tropopausa é mais alta nos trópicos e diminui um pouco a altura nos subtrópicos e extratrópicos. Em los níveis inferiores, as barras segregadas muitas vezes não são observadas em las cartas de pressão à superfície do mar ou em altura repostencial, mas elas são observadas através de cartas de isotermas e de anomalias de temperatura. A circulação cerrada se inclina verticalmente em direção ao aire frio, mas muitas teriam uma estrutura barotrópica equivalente.
como a maioria, o aire frio está concentrado no centro, então nós notamos que a maioria dos casos tem uma estrutura para o trópico equivalente. Algumas têm uma pequena inclinação. Então, a configuração mais ou menos seria essa, como esta figura. Aqui nós temos o centro da barra segregada, que nós temos composto por aire frio, né? Temos convergência em altos níveis, né? E divergência em baixos níveis. E na periferia, nós temos movimento ascendente de ar cálido, né? E divergência. Se a barra segregada fosse estacionária e simétrica, o que nós iríamos ver era a nebulosidade na periferia e cielo limpo, né, sem nebulosidade no centro. E apareceu um anillo, né, só em volta. Mas como essa desplaça e muitas vezes não são simétricas, um pouco alongadas, essa nebulosidade aparece de forma diferente. E nós vamos ver depois na configuração. Então, os níveis médios são os que têm maiores anomalias negativas de temperatura, né? Por essa figura aqui já vê mais ou menos que aqui teria que ter um centro mais frio, né? Mas aqui essa figura é da QTP, que eu mencionei antes para vocês, Klaus-Kigana 81, em que foi extraída a média zonal da temperatura. E foi essa figura, que é para 40 graus oeste e variando na latitude. Então, se nós podemos ver que os maiores desvios zonais de temperatura ou anomalias de temperatura estão entre 300 e 500 hectopascales, decorrendo desses níveis médios. Dependendo do mecanismo que se forma, elas podem ser subtropicais ou tropicais, né? Na realidade, a região também é importante, né? Um se forma no subtrópico e outra de origem tropical. Las de subtrópico, o que ele passa normalmente, a maioria dos casos se forma com esse tipo de configuração. Nós só temos uma vaguada, né, associada com as ondas de Horta de Rossby, associada aos frentes, que ela se propaga para latitudes subtropicais. E tem uma velocidade de propagação. Né? Se essa velocidade é a mesma velocidade que aqui, só que essa aqui tem uma componente mais para nordeste, então se a componente zonal nessa parte da vaguada vai ser menor, né? Mas chica que acá nessa parte mais a sul. Com isso que passa, essa parte da vaguada se desplaça mais depressa para leste e essa se retrasa. E chega num ponto em que essa vaguada já não tem mais conexão com essa parte e aí acaba se formando uma barra segregada. Em los casos de las vaguadas tropicales, nós não havíamos visto na literatura uma formação, um mecanismo de formação. Para os casos do nordeste do Brasil, nós em paper de Klaus-Kigana 81, hicimos uma proposta de um modelo conceptual de formação das vaguadas. Esse modelo aqui, já com outros estudos que foram feitos, observaram que em torno de 70% das barras segregadas no Atlântico Sul são desta forma. Tem algumas outras, e essa forma foi chamada de formação clássica. Temos outra que seria numa situação em que temos um anticiclone acá e depois se forma uma barra. E tem outros dois casos que se formam mais próximos de África. Bueno, então eu vou descrever esse caso que é o mais comum. Então, se nós temos a circulação, como outra diferença importante entre as barras subtropicales e as tropicales é que essas daqui se formam, as tropicales se formam mais no verano e as subtropicales têm um mínimo no verano. Depois nós vamos ver a climatologia. Então, no verano, nós temos acá o anticiclone, né, da Bolívia, e aqui a vaguada, que é persistente no verano sobre o nordeste do Brasil.
Quando frente frio intenso se desplaza em direção ao nordeste, empieza a organizar a convecção tropical, aqui no verano, e com isso hay uma forte intensificação da convecção e muita formação de cúmulos nimbos, e com isso temos muita liberação de calor latente, e então a cresta se intensifica em altos níveis, acá, né, queda bem intensa, e o alto da Bolívia vemos que tem um padrão mais alongado. O que isso significa? Apesar desse pouco câmbio, mas a direção do vento, que aqui é de sudoeste para nordeste, acaba sendo mais meridional, praticamente de sul para norte. E nessa parte aqui dos ciclones de altos níveis, como a alta da Bolívia, há uma conservação da vorticidade absoluta, tá? Que é zeta mais F. Aí o que passa, quando a vorticidade planetária, né, quando o aire vai de sul para norte, varia muito, né, a latitude, então com isso a vorticidade planetária aumenta. Porque aqui nós temos valores mais negativos e aqui se aproxima de zero. Então você vai criando menos negativo, isso significa que está aumentando, né, em valor absoluto. E se está aumentando, a vorticidade relativa tem que diminuir. Então, zeta diminui e aí acaba se formando uma barra segregada. E padrão de nebulosidade, muitas vezes tem esse, um tipo esse, né? E em outros casos também, quando tem muita nebulosidade aqui, aparece uma Y. Bom, então, no Brasil, essas barras segregadas são de origem tropical, atua com maior frequência nos meses de dezembro a fevereiro, né, durante os meses de verano. A vida média vai desde 4 a 11 dias, mas tem algumas que duram mais tempo. Os efeitos desse sistema sobre a precipitação, ele norte e nordeste do Brasil são bastante significativos. Também muitas vezes afetam a região centro-oeste e também sudeste do Brasil. E nesse contexto, parte da região nordeste que tem problema muito de sequia, né, apresentam nebulosidade e precipitações. Então, se tem casos em que essa barra empieza a entrar no continente, a região norte e nordeste está associada com nebulosidade e lluvia, e a região, no tenemos o estado da Bahia, acaba tendo um tempo, o cielo está claro, sem nebulosidade. E esse é um importante sistema porque no Nordeste, a estação lluviosa no interior do Nordeste é março, abril e até metade de maio. Então, esse período de dezembro a fevereiro é a pré-estação lluviosa. Então, se esse sistema traz precipitações aí, é importante para a região. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o que são barras segregadas secas e úmidas. A princípio, queda muito estranho dizer barras segregadas úmidas, porque o centro é seco, né? É frio e seco. Pero essa nomenclatura eu lá introduzi aqui no Brasil, quando hice minha maestria em 82, mas também tem na literatura alguns artigos dando essa nomenclatura também. Mas o motivo principal, no caso, é que naquela época não tínhamos imagens de vapor d'água, tínhamos imagens apenas de visível e infrarrojo. E então eu só podia identificar uma barra segregada se tinha nebulosidade. Mas analisando algumas cartas de níveis capas altas, né, eu via que às vezes os ventos ali indicavam que poderia haver uma barra segregada. Mas como não tínhamos muitos sondeios, então só quedei com a impressão que poderia ter, né? E por isso eu escrevi que no caso que os casos que eu estava selecionando seriam barras segregadas úmidas, porque tinha nebulosidade. Barras sem nebulosidade seriam secas. E depois, com a introdução das
das imagens de canal de vapor d'água, nós podemos observar. Um exemplo está cá. Tá? Se você ver aqui, né, tendo uma circulação ciclônica, muito parecido com uma barra segregada, pode ser que tenha cá, teria que ver uma animação. Mas se nós mirarmos aqui no Pacífico, nós só vemos acá nuvens bajas associadas com o anticiclone do Pacífico Sul, né? Subtropical. Pero quando colocamos a imagem de vapor d'água, que esse canal de vapor d'água vê a umidade de 600 hectopascales para arriba, por isso que aqui tem as nuvens e tem umidade, mas não vemos essa parte úmida. Então, isso aqui extrai essa nebulosidade baixa e vemos a nebulosidade, a umidade mais arriba. E também este canal, né, os mais claro, né, a tonalidade mais clara de sinistra, não sei se é sinistra, é gris, né, sinistra é outra coisa, né? É gris, esse que tem mais úmida, e as mais escuro, o negro, esse está mais seco. Então, acá nós podemos ver, vamos saber que os vientos são de oeste, aqui estaria sendo na circulação ciclônica. Era um pouco diferente do que diz na literatura, que o centro seria seco. Aqui nós podemos ver que tem uma língua úmida e outra seca, sendo um giro ciclônico. Tá? Mas podemos ver muito bem que é um ciclone que temos acá, tá? E como sabemos que esse canal de umidade é de níveis médios e altos, então, bem provável que esse ciclone aqui seja de capas altas. Né? Então, isso aqui seria uma barra segregada. Então, isso aqui, mais ou menos, a maioria das vezes você vê esse padrão de umidade, né? As barras segregadas. Tá? Outras vezes temos nebulosidade. Esse caso aqui eu escolhi, né, para ver a diferença e que seria barra segregada seca e úmida. Nesse caso aqui seria seca porque não tem nebulosidade associada à barra. Tá? Bueno, então, como que ocorre a dissipação das barras segregadas? Uma coisa que eu não falei aqui é que, por exemplo, a manutenção, como que essas barras se mantêm? Isso não está bem explicado na literatura. Mas, recentemente, junto com um estudante meu, fizemos um estudo das energéticas das barras segregadas e aí podemos ver que a manutenção estaria associada com o que chamam de convergência de fluxo geostrófico. Bom, para entrar nessa parte, e aí esse fluxo ele manteria as barras segregadas. Pero aí, só para entrar nessa parte, já seria uma parte muito grande, tentar explicar a energética, ver os termos da equação da energia cinética, e aí teria que ser uma outra, falar isso em uma outra oportunidade, senão teríamos o tempo todo praticamente para ver a parte de manutenção das barras. Mas aí, nesse paper, que é Piva e Gann, 2013, e tem outra, Gann e Piva, 2013, e tem outro Gann e Piva, 2016, ou 17, não me acordo, que é The Climate Dynamics, esse último, e que mostramos como as barras segregadas se mantêm por mais tempo no Pacífico Sul. Mas a dissipação também, não tem assim um mecanismo que ela dissipa, não se conhece assim. O que se observa é que quando as barras segregadas elas passam por águas cálidas ou penetram no continente, aí sim tem um mecanismo que explica a dissipação pelas barras, que é, como temos uma camada de ar frio nas capas mais altas, já criam uma instabilidade, porque esse ar frio tende a baixar. Ao mesmo tempo, por esse
seco esse aire também, e não tem nebulosidade, a radiação solar durante o dia chega com mais intensidade na superfície. Então, na superfície da Terra há calentamento durante o dia e temos o aire frio arriba, né, nas capas. Então, esse aire frio tende a baixar em grande escala. Mas em escala local, podemos ter correntes ascendentes muito intensas, formando cúmulos nimbus. E aí, nessa formação de cúmulos nimbus, há liberação de calor latente e esse calor empieza a calentar o aire frio. E com isso, a barra se debilita. Tá? E aí no dia seguinte vai ter mais convecção, assim até que se muera. Esse mecanismo é muito observado quando as barras segregadas do Atlântico Sul penetram no continente nordeste do Brasil. Sobre os oceanos não existe um mecanismo que lá de cima. O que passa é que quando está já alguns dias, né, na atmosfera formada, aí tem a tendência de uma vaguada penetrar cerca da barra, e aí a vaguada atrai a barra para ela, e com isso há uma dissipação. Perdão, só um pouco. Aí a barra se aproxima da vaguada e acaba sendo absorvida por essa vaguada. Então, ela se une à vaguada e a barra segregada desaparece. Agora aqui, esses dois aqui são que vemos na literatura. Mas aqui na América do Sul vemos também que temos o problema de efeitos da montanha. Isso porque quando os ventos são de oeste, chegam na montanha, se cria uma onda de rosca topográfica. E sobre a montanha temos a cresta e corrente abaixo temos a vaguada. Assim, quando uma barra segregada formada no Pacífico se desplaça em direção à América do Sul, o que passa? Essa barra interage com a cresta. E aí, pensando em vorticidade, na cresta tu tens vorticidade positiva, em la barra vorticidade relativa negativa. Quando uma soma com a outra, se a cresta tem valores maiores do que a barra, o que passa? A barra se dissipa e temos apenas a cresta. Agora, quando a barra tem circulação mais intensa que da cresta, a barra cruza a montanha e depois, quando você vai desplaçando em direção à vaguada, ela vuelve a intensificar e se propagar para os níveis mais baixos. E em muitos casos, o que passa? A barra se estende até a superfície, forma um ciclone na superfície, tem a ciclogênese, e devido ao giro do ciclone, vai ter a direção da aire frio na parte oeste e aire cálido na parte leste, e com isso tu forma um gradiente de temperatura, tendo frontogênese. Então, você tem ciclogênese e frontogênese. Tá? Então, mas muitos casos, que nós vamos ver depois na climatologia, que na região dos Andes é uma região onde muitas barras segregadas se dissipam. A trajetória das vaguadas, das barras segregadas, não são muito regulares, principalmente em las tropicais. Pensa que um exemplo, aquele caso de 81, de 78, né, que está no artigo de 81, caso que 81, e nós vemos que tem uma parte que desplaça primeiro para oeste, depois para leste, depois para oeste. Mas tem dias que às vezes tem uma componente mais para nordeste ou mais para sudeste ou ao contrário. Mas uma tendência que nós vimos é que normalmente as barras, quando elas estão, por exemplo, ao sul de 15 Sul, elas se desplaçam para leste e ao norte de 15 Sul para oeste. Tá? Então, se aqui no caso do Atlântico, se não houvera
que a América do Sul tinha uma tendência de ir para o leste, depois volver para o oeste e fazer um giro anticiclônico, né? Assim como os huracanes fazem no Atlântico Norte. Seria alguma coisa parecida. Por que isso? Bom, nosotros sabemos, né, se corremos a equação da velocidade relativa, aí estudando os termos, a equação da velocidade absoluta, vemos os termos, vemos que em las latitudes médias, o termo que predomina, né, a sul, 15 sul, o termo que predomina é a direção de velocidade ciclônica, a direção de velocidade relativa. E essa direção de velocidade relativa faz com que os sistemas se desplacem para o leste. Tá? Ela que domina e que vai para o leste. Ao passo que na região tropical, esse termo já é menor e aqui o que domina é a direção de velocidade planetária, o termo menos beta B. E então esse termo faz com que os sistemas se desplacem para o oeste. Então essa é a explicação de por que as bajas a sul de 15 sul propagam de oeste para leste e a norte de este para oeste. Volvendo aqui, as bajas agregadas do Pacífico Sul normalmente têm um desplazamento mais para oeste. Bueno, outra coisa interessante dentro das características das bajas é ter uma diferenciar entre bajas segregadas subtropicais e bajas segregadas que são de origem extratropicais. O que seriam essas extratropicais? Essas estão associadas com os ciclones extratropicais. Vendo aqui o modelo conceptual do ciclo de vida dos ciclones tropicais proposto por Diecknes e Sober em 1922, no primeiro paper que diz que os ciclones tropicais teriam um ciclo de vida, e está descrito aí esse ciclo de vida. Ele disse que os ciclones eles crescem, né? Se intensifica, hoje sabemos que isso com instabilidade baroclínica e tinha uma inclinação para leste, e quando chega à maturidade, que é a fase oclusa, né? Eles quedam com uma estrutura barotrópica equivalente, né? Bom, é barotrópico porque não tem inclinação, né? E equivalente porque a circulação, para ser só barotrópico, a circulação na vertical em todos os níveis teria que ser constante, mas não é isso. Então, é barotrópico equivalente. E depois que atinge a maturidade, se decai, né? Precisa antecipar, mas muitas vezes, quando está se dissipando, se segrega, né? Separa de fluxo médio e também forma uma barra segregada. Pero essa barra segregada, a formação dela foi diferente da formação dessas barras segregadas subtropicais. Eu, pelo menos, hago uma distinção entre essas duas barras. E também porque acá, essa barra, né, essa tropical, que seria esse caso acá, tá, que nós estamos mirando na carta de geopotencial, vemos que aparecem as duas barras iguais, então seria difícil de diferenciar. A mesma coisa mirando em uma imagem de vapor d'água, vemos um padrão muito parecido também pelos dois, né? Uma estrelada de umidade, pero essa barra que foi de origem extratropical, temos a corrente de chorro no lado equatorial da barra, né? E também aqui temos o frente frio. No caso da subtropical, a corrente de chorro queda no lado polar da barra, né? E também temos aqui no lado polar um frente frio. Não necessariamente precisa ter também um frente frio aqui, nem sempre tem. Então, essas são algumas diferenças. Bueno, aqui eu vou mostrar a evolução de um caso de uma barra segregada e até como se forma e até algum tempo. Então, você vê acá, por essa nebulosidade, acá, né, os níveis finos, né, aqui teremos um frente frio, né, e a vaguada em altos níveis estaria por acá, né, el eje de la vaguada.
Então, à medida que vamos seguindo com o tempo, vemos aqui, já, nessa parte aqui, já está tendo uma configuração cambiando a circulação, e vemos que na nebulosidade só os fios, né, muito débeis, mas aqui já se vê de uma forma muito clara, né, que temos uma barra segregada. Se vê muito bem esse caso, né? Aqui. Intensifica a nebulosidade. Né? Aqui também, no Atlântico, estou voltando. E no Atlântico aqui, empieza a se ver que temos aqui uma barra fluida, né? Fluxa. E depois, aqui temos um sistema que chamamos de coma invertida, né? Muitas dessas comas se desenvolvem no centro da sequência tropical. Um exemplo muito claro que ocorreu foi quando, não sei se você se recorda daquele huracão que houve aqui no Brasil, Catarina, começou também a se desenvolver uma coma invertida no centro de um ciclone extratropical que já estava ocluído, e depois se desplazou para o oeste e unindo aqui nas águas, passando pelas águas cálidas da corrente do Brasil, intensificou e quedou com características de um huracão. Aqui também temos, era um ciclone extratropical ocluído, que estava cá. E aí chegando a parte que, como eu disse aqui, que nós vimos na exemplar, que teria aqui ser segregada, né, da corrente. Tá? Mas aí você vê, essa aqui seria subtropical, estamos aqui, vai ser mais ou menos lá cá, e aqui também é segregada, pero essa aqui é de origem extratropical. Tá? Agora vamos entrar nas imagens de vapor d'água aqui. Então, aqui já está com aqui a ondulação, formando aqui o centro seco, né? Vemos cá. E aí, como se desenvolve. E aqui é a característica que eu digo para vocês, que tem a forma espiralada, em forma de aire úmido e seco. Tá? Bom, então essa aqui é a última, né? Volvendo um pouco. Tá. Aqui também é um outro caso, né? Vemos a evolução. Aqui tem mais nebulosidade, tá? Mas isso aqui é um outro caso. E se você mirar lá a imagem do satélite, sempre, muitas vezes, tem uma presente. Bom, como nós notamos, a nebulosidade, nesses casos aqui, eles quedam mais na parte leste. E leste e sudeste, né? Já no nordeste do Brasil, só vimos aquele que tem padrão de um oeste e queda mais na parte oeste, porque eles se desplazam para o oeste. Esses, como se desplazam para leste, a nebulosidade queda mais concentrada aqui. Aqui tem um composto de vários casos de barras segregadas. O trex aqui significa barras, tá? Então, aqui foi hecho assim, cada barra segregada se puso nesse ponto. O centro da barra tem esse ponto, seria RX0 e Y0. E aqui seria a precipitação inversa. E aqui também nós temos as isolíneas de geopotencial, interessantes. Então, aqui seriam as 10 barras mais intensas. Aí vemos que temos bastante precipitação nessa parte e mais intensas acá. Todas assim, mais ou menos a parte leste e sudeste. Né? Quando corremos 25 casos mais intensos, claro, não tem menos que nesse caso acá, então você vai diminuindo. Aí ficam 50, 100 e acá 500. Então, você vê que quanto mais intenso as barras segregadas, pode ter mais lluvia, né? À medida que vai debilitando a intensidade
las bajas tú tienes menos precipitación. Esses casos todos, né, tienen una propagación de oeste para este. Bueno, ahora entonces vamos a entrar na parte de climatología de las bajas segregadas en el hemisferio sur. Esse é um trabalho de doutoral de um estudante meu, tá? Henrique Pinheiro, e ele usou um método objetivo. Porque para tu fazer uma climatologia, tu pode usar duas ferramentas. Uma subjetiva, que tu teria que correr as imagens de satelitais, o campus meteorológico e acompanhar dia a dia. Esse dá um trabalho muito grande. Outra ferramenta hoje que existe, como temos essas reanálises, né, em pontos de grilhas, então é mais fácil tu usar um método automático que tu identifica os sistemas. Tá? Então, esse sistema que eu usou chama TREC, que foi desenvolvido na Inglaterra, na Universidade de Reading, por Kevin Rothschild. Então, hicimos duas climatologias, né? Uma, inicialmente, o mesmo estudante, na maestria dele, em 2010, ele utilizou esse mesmo TREC, mas encontramos vários problemas e tínhamos alguns casos que não eram selecionados e outros casos que eram selecionados e não eram baixas, era apenas uma bagada. E ele passou um ano na Inglaterra, aperfeiçoando, e aí essa climatologia foi um método um pouco mais preciso. Então, quando miramos cá, as 4 estações do ano, né, outono, inverno, primavera e verano, nós notamos, né, que tem essa região da Austrália, em todas as estações do ano, a região que nós vemos mais barras segregadas, aqui são quantidade de barras, tá? Na América do Sul, vemos essa parte aqui, próxima à costa oeste, né, no Chile, com bastante quantidade, e vemos que o período que teremos mais nessa região é no outono e na primavera, tá? Mas também na região da Austrália nós só teremos mais no inverno. Muitos estudos de climatologia, de vaguadas, eles diziam que as subtropicales normalmente tu tienes maior formação no inverno e no verano tu tienes o mínimo, como podemos notar. Esse aqui mínimo é muito claro. E o máximo aqui na região da Austrália no inverno também é muito claro. E as tropicales, né, como que é do Nordeste, nossa mesma climatologia, mostrou que nós só temos um máximo no verano e um mínimo no inverno. É o oposto. Pero que nós miramos aqui na nossa região aqui, os máximos mais encontramos mais no outono e na primavera, e mínimo no verano. Bueno, aqui é a gênese. Aqui toda a região, né, que nós temos, aqui é uma maior concentração. Tá? Aqui no outono e no inverno temos acá vários pontos, né? Mais ou menos, porque toda essa região, na primavera também, praticamente todo esse cinturão de latitude, né? Temos máximo de algumas regiões, e no verano aparece aqui na Austrália, Nova Zelândia, um máximo, né? Mais intenso. Aí também temos um cinturão dessa cinta de latitude. Essa daqui é aquela primeira climatologia que eu disse, que é de 2010, né? Tem alguns casos de erros, né? Essa cá é mais recente, melhor, e essa aqui também. Mas mesmo assim, mostra um padrão muito parecido com a outra, as diferenças são pequenas. Como está aqui localizado, eu coloquei essas daqui porque temos aqui mais localizado, tá? Porque foi feito mais para essa região, essa primeira climatologia. Então, se nós vemos aqui a quantidade de gênesis, né, formação, as barras, nessa região, as 4 estações do ano. No verano, temos uma máxima aqui de formação, né? Mas no outono e no inverno também temos bastante formação.
Acá também temos regiões sobre o continente, próximo ao continente, outra região com máximos. A dissipação, agora, parece muito parecida com a Gênesis, né? E, por exemplo, vemos aqui, né, no outono, né, o máximo aqui de dissipação, né? Também toda essa cinta, né, de latitude, no quase todo. Aqui, na América do Sul, vemos aqui também bastante dissipação nessa região. E no verano, vemos um centro muito intenso acá, né? Agora, se compararmos com a Gênesis, né, mirando esses dois, é interessante dizer, né, quer dizer, uma coisa, aqui podemos ver que aqui nessa parte acá, mira, nessa parte, de que muitos que se formam acá se desplaçam para cá e acabam morrendo nessa parte, né? Então, aqui mesma coisa na América do Sul, vemos que muitos têm um lento desplaçamento acá, acabam se formando nessa região e morrendo nessa região. O exemplo que eu ensinei aqui, a animação, vendo aquele caso, vemos que se desplaçou muito lentamente, né? Aqui então, dissipação, naquele caso, né? O método primeiro. Vemos que temos esses máximos de dissipação no outono, no verano, bem aqui sobre os Andes, que é o que eu disse aqui a ele, como que se dissipam os sistemas, né? E aqui no inverno também temos essa mesma região. No verano, um pouquinho mais para dentro do continente. Então, vemos essa região. E aquele, né? Principalmente no verano, que os sistemas são mais débeis, então eles têm mais condições de se dissipar, morrer sobre as montanhas. Como muitos cruzam a montanha, que eu disse para vocês, já são mais intensos pela crista, eles se propagam para leste e acabam morrendo sobre o Oceano Atlântico. Então, aqui temos também máximos de dissipação. A intensidade média. Aqui temos essa color aqui, tá? a barra aqui, é a intensidade das barras. Isso aqui é dias a menos 1. É a velocidade, né? Só que em vez de ser segundo a menos 1, a intensidade, eu não coloquei aqui, mas é dia a menos 1. E as linhas aqui é a intensidade do viento. Então, as contínuas são hasta de 80 km por hora hasta 120, e as descontínuas são mais do que 120. Nós estamos vendo aqui a corrente de chorro, né? E as barras têm a intensidade bem próxima à corrente de chorro. Tá? Nessa, que eu disse para vocês, que nesse estudo que eu hice sobre energia cinética, né? E que vimos que o fluxo aerostrófico, aí a energia para manter as barras por mais tempo, e lá essa energia vinha da corrente de chorro, né? O que é importante nessa corrente de chorro para a manutenção das barras. Aqui, vendo com mais detalhe para a América do Sul, tá? Também aqui dia menos 1, a intensidade, vemos aqui as regiões mais intensas das barras. Então, vemos que no inverno são mais intensas, né? Por isso, muitas cruzam a montanha no inverno, na primavera, também que tem muitas com bastante intensidade. E no verano já são mais débeis. Então, por isso que nós no verano teníamos mais dissipação acá, né? Porque eles são mais débeis. Aqui também dividimos em 5 regiões, vemos lá a intensidade. Aqui é interessante, né? Porque nós separamos em regiões
pequeñas. E vemos, por exemplo, que nessa região 2, né, principalmente aqui no período de inverno, são bem mais intensas do que as outras regiões, né? E aí na avaliação mês a mês das baixas. A taxa de crescimento, né, temos acá, em azul é onde se decai, né, se debilita, e esse outro color aqui é o que é mais intenso. E aqui você vê a região de intensificação e aqui a região onde se debilita, onde se decai. Então, você vê aqui na montanha, o efeito montanha é muito claro, a debilita as baixas. Aqui, né, dando pela região, aqui vemos, né, as regiões que se debilitam e onde tu tem maior taxa de crescimento. Duração, também é uma coisa importante, né, quanto dura as baixas. Aqui a barra, né, lá os azuis duram menos, né, e essa cor aqui dura mais tempo. Então, aqui vemos, aqui, pegando sul de Peru, Bolívia, aqui tem uma duração maior, e mais para sul, tem uma duração menor. Então, nessa parte aqui, onde nós temos maior trajetória das barras segregadas, nós podemos ver que temos um tempo de duração maior. Essa coluna seria em torno de 6, 7, 8 dias. Aqui também, né, por essas 5 regiões, temos acá, veja que duram 6 dias, outras 3, né, temos nessa ordem que a duração das barras. Aqui foi essa, assim, a quantidade de barras por ano, né, a distribuição interanual. Essa aqui, essa linha descontínua, tá? Está a Austrália, essa aqui de médio é para a América do Sul, e essa aqui, mais abaixo, é para a África. Lá, essa barra aqui, né, paralela à linha é a média. Então, se podemos notar que há uma variabilidade, né, de ano para outro ano. E aparentemente tem um crescimento, né? Você vê uma tendência, aqui na Austrália está mais claro, de aumento com os passados dos anos, né? E na América do Sul também vemos uma tendência, e para a África não tanta tendência, né? Também, se mirar um pouco mais detalhado, vemos que, assim, por esse período acá, até 2012, mais ou menos, praticamente não havia uma tendência, né? Mas depois começou a ter mais casos. A mesma coisa para a América do Sul, aqui, praticamente a partir do ano 2000. Pode ser, essa tendência pode ser real, pode ser também porque aos poucos estão introduzindo os dados satelitais, né? Eu tenho um trabalho de um outro estudante meu que isso na climatologia das vaguadas, das latitudes extratropicais do hemisfério sul, e ele observou que até 86, 87 mais ou menos, não havia uma tendência. Pero aquele ano, se não me engano, 86, houve um aumento muito grande, depois daquele ano continuou com esse aumento maior. Na realidade, aquilo foi a introdução de mais dados satelitais em la reanálise, e com isso se pode ver ondas mais curtas. Então, pode ser que essa seja uma característica de ter mais dados, mas também, né, pode ser que haja um aumento. É interessante acompanhar melhor essas coisas, evolução. Bueno, então, em minha experiência de todos esses anos, trabalhando com essas barras segregadas, eu já tenho começado com as do Nordeste do Brasil, mas eu venho acompanhando
desde 83, 82, 83, las bajas segregadas subtropicales que se forman en el Pacífico y cruzan, y debe tener una gran importancia para los prognósticos de tiempo. Principalmente porque ahora no tanto, mas en el pasado los modelos numéricos muchas veces no prevían, los pronósticos eran malos para esses casos quando tinha más bajas segregadas. Muitas vezes os prognósticos não identificavam essas barras e nem as análises numéricas. Hoje também algumas análises numéricas, eles não dão muitas vezes a barra segregada cerrada, pero põem uma baguada. Mas mirando as imagens satelitais, vemos que há essa baguada. E como ela tem um papel importante, tempo, inclusive no Peru também atua, é interessante que nós hagamos um acompanhamento dia a dia com imagens satelitais e também com as análises numéricas. Bom, aqui seria a velocidade sonora, seria o desplaçamento deles, Aqui nós vemos aqui seria aqui quilômetro por hora e vemos que nas latitudes subtropicais aqui o desplaçamento é mais lento e mais próximo aos polos que são tem uma velocidade maior. Isso aqui é a velocidade sonora. Na velocidade meridional, vemos que temos em alguma região aqui velocidade negativa, que estão se desplazando as barras para sul, e aqui um desplaço para norte. Então, vemos que tem uma situação que pode ir para sudeste ou para nordeste. Tá? Bom, então aqui eu encerrei. Muitas graças a todos. Mais uma vez, graças a Teresa pelo convite para participar da charla hoje. E como está no sistema, depois, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem me enviar as perguntas. E também, se vocês querem, também podem me enviar. Eu pus no início o e-mail, mas podem enviar para meu e-mail perguntas que vocês queiram, não só durante o curso, mas também em outras oportunidades que vocês tiverem alguma dúvida, podem me enviar um e-mail, eu responderei. Tá? Então, mais uma vez, muitas graças e até alguma outra oportunidade. Bye, bye. Muchas gracias, doctor Manuel Gang, por esta brillante exposición. De verdad que todos los participantes deben de estar bastante contentos porque está reforzando todos los papers y todos los materiales que se ha repartido a ellos. Una vez más, muchas gracias y como acabas de decir, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, va a haber un foro de preguntas donde posteriormente el doctor Manuel Gang les estará contestando. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar presentes en este primer webinar. Muchas gracias. Hasta la próxima.